Imagina você, um cidadão que é vigilante, já trabalha há 10 anos na mesma empresa e foi mandado embora. Quando será que esse cidadão ele vai poder ajuizar um processo para requerer os direitos que não foram recebidos no tempo em que ele trabalhava? Imagina que essa pessoa, por exemplo, trabalhava fazendo hora extras todos os dias. Imagina que ele trabalhava durante o turno da noite, deveria receber adicional noturno, mas nenhum desses direitos foram pagos e, além de ter sido mandado embora, ele não recebeu as verbas no final do contrato. Então agora esse cidadão desempregado vem até mim e pergunta: doutor, até quando eu posso entrar com o meu processo trabalhista e até quando eu vou poder ter os meus direitos recebidos, receber o que me é de direito? Então é sobre isso, esse é o nosso assunto que a gente vai conversar hoje, sobre prescrição trabalhista, até quando você pode ter o seu direito, os seus direitos trabalhistas revistos pela Justiça do Trabalho e receber esses valores que você tem direito. Primeiro de tudo, será que alguém pode perder realmente esses direitos trabalhistas? Vamos imaginar que eu, Thiago, sou um vigilante, faço segurança de propriedade privada e já estou há 10 anos trabalhando nessa empresa que presta esse serviço de segurança privada em um estabelecimento comercial. Na mesma empresa, por esse período de 10 anos, no horário das 10 da manhã até às 11 da noite. Então, de 10 às 11, de segunda a sexta, eu estou nessa empresa prestando esse serviço de vigilância, de segurança, e durante todo esse período eu só recebi o meu salário, férias e 13º. Não recebi hora extra, não recebi adicional de periculosidade, adicional noturno ou qualquer outra verba trabalhista. Aí, o que acontece? Chegado o ano de 2020, março de 2020, a gente sabe muito bem o que aconteceu, Pandemia no Brasil e no mundo, a economia naquele sentido. Meu empregador começou a ficar com a grana meio curta, ficou com o dinheiro mais complicado e resolveu o quê? Dispensar parte da equipe de segurança, e nessa eu acabei sendo demitido também. Então fui demitido sem justa causa lá em março de 2020, e depois de um tempo, assistindo aí uma live falando sobre direitos trabalhistas, acabei tomando consciência e vendo que realmente eu teria coisas a receber. Entendi um pouco melhor sobre o meu direito e, a partir disso, quero recorrer para a justiça para ver se eu consigo receber todas aquelas verbas que eu não recebi de FGTS, 40% do salário, 13º proporcional, férias, etc., além daquilo que eu não recebi enquanto eu ainda estava trabalhando. Será que eu posso acionar a justiça, tendo em consideração que eu estou procurando advogado hoje? Antes da gente entender isso, a gente precisa entender o quê? Qual é o conceito de prescrição? Tenho certeza que você já ouviu aquela história assim: eu fiz uma compra no cartão de crédito, comprei no carnê, numa loja, fiz ali uma dívida e não consegui pagar. A empresa colocou o meu nome no SPC, mas eu sei que depois de 5 anos a empresa não pode mais deixar o meu nome lá, ela não pode mais me cobrar depois desse tempo. Você já ouviu essa história provavelmente, mas você sabe o porquê que essa empresa não vai poder te cobrar? Porque a dívida, depois de 5 anos, ela prescreve. Isso quer dizer o quê? Que a empresa não pode mais acionar a justiça ou utilizar meios coercitivos para te cobrar. Ou seja, a lei ela determina um prazo que a empresa que tem um direito tem que exercer esse direito. E se ela não exercer esse direito dentro do prazo previsto na lei, ela perde o direito de exercer aquilo que a lei lhe confere. No caso, fazer a cobrança da dívida que a pessoa não pagou. Aqui na Justiça Trabalhista, gente, é a mesma situação. A legislação ela prevê um prazo de prescrição. E caso quem tem o direito de correr atrás daquele direito não acionar a justiça, não correr atrás dos direitos dentro do prazo determinado na legislação, essa pessoa acaba perdendo o direito de correr atrás e de cobrar aqueles direitos que são dela. Então, mesmo que a dívida ainda exista, ela não pode ser cobrada, a justiça não pode ser acionada para cobrar aquela dívida, tanto na forma do direito do consumidor
quanto aqui no direito trabalhista, mas no direito trabalhista a gente tem algumas regrinhas diferentes. Por quê? Contrato de trabalho é diferente de contrato de consumo. E na Justiça do Trabalho, na legislação trabalhista, a gente tem dois prazos importantes e que você precisa se atentar. O primeiro deles é qual? O prazo de 2 anos. 2 anos de quê, Thiago? Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei? Eu trabalhei 10 anos como vigilante numa empresa e fui demitido em março de 2020. Eu tenho 2 anos para acionar a justiça, para movimentar o judiciário com a minha causa. Então, até 2 anos depois eu vou poder acionar a justiça. Se eu fui demitido em março de 2020, eu vou poder acionar a justiça até março de 2022. Esse é o primeiro prazo. O segundo prazo é qual? 5 anos, da mesma forma do direito do consumidor, mas aqui tem um detalhe: 5 anos anteriores ao ajuizamento do processo e não anteriores à sua demissão. Eu, Thiago, trabalhei 10 anos como vigilante em uma empresa guardando ali propriedade privada. Em março de 2020, meu empregador me manda embora. Eu já tinha 10 anos de casa, trabalhava de segunda a sexta, fazia das 10 horas da manhã às 11 da noite, então tinha hora extra todos os dias e eu também. Nunca recebi por essas horas extras, nunca recebi adicional noturno, só recebi meu salário, férias e 13º. Considerando todo esse tempo que eu trabalhei, vamos pensar direitinho nas regras que eu acabei de explicar para vocês, dos 2 anos e dos 5. Como eu fui demitido lá em março de 2020, hoje, que é dia 22 de setembro, o que acontece se o advogado entrar com processo hoje, dia 22 de setembro de 2021? O advogado vai poder entrar com processo? Claro, vai sim, porque eu tenho 1 ano e 6 meses de contrato finalizado. Então, ainda não se completaram 2 anos a partir da minha dispensa. Então, o primeiro prazo eu já cumpri. Eu entrei com processo antes de 2 anos da minha dispensa sem justa causa, do final do meu contrato de trabalho. Agora vamos pensar sobre o segundo prazo. Eu só posso questionar em um processo os 5 anos anteriores ao ajuizamento do processo. Então, considerando que o processo está sendo ajuizado hoje, dia 22 de setembro de 2021, o processo ele só vai discutir de fatos dia 22 de setembro de 2016 até dia 1º de março de 2020, que foi quando eu fui mandado embora. Então, gente, eu trabalhei 10 anos numa empresa, tinha 10 anos de direitos que não foram pagos, fui mandado embora sem receber as verbas trabalhistas que eu tinha direito. Eu só vou poder questionar 3 anos e 6 meses de contrato se eu der entrada no processo hoje, considerando que eu fui mandado embora em março de 2020. Por quê? Porque se a gente contar os 5 anos de prazo de prescrição, e considerando que eu já perdi 1 ano e meio, porque eu não ajuizei o processo, sobra o quê? 3 anos e meio, que a prescrição ainda não correu. Todos aqueles anos que eu trabalhei antes de 3 anos e 6 meses, lá os 10 anos que eu trabalhei, eu só vou poder discutir na justiça os 3 anos e 6 meses, porque eu não sabia sobre as regras de prescrição, não entendia como isso funcionava e nem que isso existia. Então você imagina quanta gente por aí que não entende as particularidades desse tipo de regra trabalhista e não entende como isso se aplica na prática, porque às vezes a pessoa já até escutou falar aquela história que eu te falei: tô devendo há 5 anos, agora a empresa não vai poder mais me cobrar. Mas ela não consegue relacionar que isso se aplica também a outras coisas.